Já falamos sobre modelagem, já falamos sobre itens personalizados, já falamos sobre vários elementos e também já falamos até sobre cortes. Agora, pra gente dar aí pelo menos uma passada dentro dos principais tópicos que a gente tem pra ver dentro do ArchiCAD, né? Já falou de alguns, mas pra gente continuar falando desses grandes tópicos, bora falar sobre os atalhos. Eu pessoalmente não sou uma professora que fica fixando muito em atalhos, até porque eu prefiro que vocês saibam exatamente onde achar as ferramentas dentro da tela do ArchiCAD, né, entendendo como é que funciona a dinâmica do ArchiCAD no geral, do que vocês fiquem aí muito noiados de decorar atalho de teclado e ficar, meu Deus do céu, como que eu faço tal coisa, que tal comando, qual que é o atalho. Não, bora aprender de uma forma mais fluida dentro da própria ferramenta, porque sabendo onde você pode encontrar cada comando, é muito mais fácil de você encontrar do que só ir ficar decorando atalhos. Mas eu tenho que admitir que atalhos, eles são muito bons pra gente conseguir acelerar muito nosso processo e também fazer algumas coisas de uma forma mais inteligente. Então nesse vídeo eu vou mostrar alguns dos principais atalhos de teclado, já padrões do ArchiCAD, que eu normalmente uso dentro do meu dia a dia com o ArchiCAD. Ah, Bela, mas por que você é tão específica? Atalho de teclado nativo? Porque dentro do ArchiCAD a gente pode configurar qualquer atalho que a gente queira. Então se você aí é um viciado dentro do Revit ou de qualquer outra ferramenta e você tem um atalho padrão que você já usa nessas ferramentas e você quer, por exemplo, trazer para dentro do ArchiCAD, você consegue. Inclusive você consegue tanto colocar atalho de teclado, como você consegue colocar lá dentro dos atalhos que ficam na parte superior do ArchiCAD. Ou seja, é uma mão na roda em cima da outra realmente para acelerar o seu trabalho por um todo. E pra quem não me conhece, prazer, eu sou a Bela, eu sou professora dentro deste canal, onde eu apresento o universo BIM e ArchiCAD para arquitetos, como eu no caso. E se você já acabou de chegar aqui dentro desse assunto e te interessa esse assunto, então já deixa o likezinho aqui dentro desse vídeo e já segue o canal, né? Se inscreve no canal, ativa a notificaçãozinha no canal, até pra ajudar a gente a crescer mais e também pra você ter acesso a outros conteúdos que saem toda semana aqui, especialmente feitos para vocês. Inclusive, esta aqui é a aula 21 de uma playlist inteira sobre ArchiCAD para iniciantes. Então, se você está começando no universo BIM, começando no ArchiCAD, te aconselho a acompanhar desde a primeira aula até aqui, para que você consiga ter mais contextos aí dentro dessa ferramenta fenomenal que foi feita para nós arquitetos. Então, sem mais delongas, bora pra tela. Começando então pelos atalhos que eu mais utilizo dentro do dia a dia, que é o atalho de Shift. Então quando a gente está construindo qualquer coisa que a gente precisa que ele fique na ortogonal ou fique travado dentro de um determinado ângulo, é só a gente pressionar Shift que ele vai travar em ângulos específicos, né? O Shift já padrão, ele já vem configurado para travar na vertical, quando tá mais ou menos próximo da vertical. Travado na horizontal, então tá vendo aqui, ó? Tá aqui destravado, não tô apertando Shift. Quando eu pressiono Shift e fico segurando Shift, ele fica travadinho aqui na ortogonal e também funciona para ângulos médios, por exemplo, 45 graus também aqui, que fica muito mais prático pra gente travar um comando e deixar ele no ângulo que a gente precisa. Outro comando que eu utilizo bastante é sempre que eu quero fazer uma cópia. Então, enquanto a gente tá aqui com o elemento selecionado, se a gente clica nele, a gente tem aí a paleta flutuante aparecendo, que é maravilhosa, né? Só que quando a gente aciona qualquer comando dentro dessa paleta flutuante, seja de rotacionar, seja da gente espelhar, seja da gente mover, enquanto eu tô aqui dentro desse comando, eu posso só clicar na tecla Ctrl. Isso vai habilitar esse maisinho que fica ao lado do mouse e vai fazer com que eu crie uma cópia. Então, já fica mais fácil pra gente só copiar, né? Sem a gente precisar ficar fazendo Ctrl+C, Ctrl+V. E também dentro dessa mesma linha de raciocínio, a gente também tem outro comando que a gente pode acionar aí para criar uma cópia. Então, pressionando o Ctrl, apertando o Alt, a gente tem esses dois maisinhos. E o que esses dois maisinhos fazem? Eles permitem a gente criar aí várias cópias múltiplas sem a gente precisar refazer o comando várias e várias e várias vezes. E isso também serve para quando a gente quer rotacionar. Então, aqui, selecionando o comando de rotacionar, a gente pode pegar pelo centro, por exemplo. E enquanto eu estou rotacionando, vou pressionar a tecla Ctrl para fazer a cópia ou Ctrl mais Alt, que é pressionando o Ctrl, apertando o Alt, ele vai dar aí a opção de fazer dois maisinhos, ou seja, várias cópias enquanto eu estou fazendo essa rotação. E nessa mesma linha de raciocínio de fazer várias cópias múltiplas, a gente também tem um atalho muito legal, que ele funciona em conjunto com um elemento, por exemplo, aqui eu peguei uma árvore, e também, por exemplo, uma polilinha ou uma spline. Eu prefiro trabalhar com uma spline, então eu vou pegar aqui esse comandinho de documentação e vou fazer um contorno aqui, um caminho
que eu queira fazer, por exemplo. Uma vez que eu tenho aqui este caminho, eu posso selecionar o meu elemento e aplicar o comando Ctrl U, ou seja, com essa spline aqui desenhada, a gente vai selecionar o nosso elemento e vai aplicar o comando Ctrl U, ou seja, pressionando a tecla Ctrl e só pressionando a tecla U junto. E ele vai dar esses comandinhos aqui, né, de tanto você pode copiar em matriz, que é fazer várias cópias na horizontal e depois na vertical, como você pode elevar essas cópias, fazendo várias cópias enquanto ela se eleva aí em altitude dentro do modelo. A gente pode rotacionar como que a gente fez aqui, só que o que eu acho mais interessante é essa opçãozinha aqui de escolha o caminho antes da entrada, ou seja, que ele vai criar uma cópia mais ou menos seguindo um determinado caminho, como o caminho que a gente acabou de desenhar aqui. Eu vou colocar, por exemplo, para ele rotacionar enquanto ele segue este caminho, né, para ele ficar mais ou menos no esquema, e a gente pode colocar a quantidade de cópias que a gente quer. Então, distribuindo 4 cópias dentro de um determinado caminho, enquanto ele rotaciona com esse caminho. Quando a gente dá OK, ele já vai falar assim, ó, seleciona o caminho que você quer fazer essas cópias. E a gente pode selecionar o caminho. Ele vai dar até a opção da gente fazer um offset, caso você queira. Eu, pessoalmente, não gosto. E é só você colocar aqui, clicar em cima, e ele já vai, ó, criar as cópias enquanto ele segue esse caminho. E voilá, temos aí as cópias múltiplas, o que é ótimo para um jardim, para paisagismo, para quando a gente quer fazer, por exemplo, um elemento repetitivo, ou para quando a gente quer multiplicar, por exemplo, um pilar dentro aí de uma fachada mais orgânica, tá? Então, vários exemplos de aplicação. Esses foram alguns dos principais atalhos, né, que a gente utiliza muito na hora de modelar vários itens, fazendo várias cópias. Só que também a gente tem alguns atalhos que são bem comuns a gente utilizar no nosso dia a dia, que são referentes a algumas edições em conjunto. Por exemplo, quando a gente pega 2 paredes, a gente quer editar elas juntas, né? Vamos falar sobre esses detalhes agora. Quando a gente tem 2 paredes aqui, por exemplo, qual que é o comando que a gente mais vê que a gente precisa aprender em outros softwares, por exemplo, no CAD? É o join, né? Para juntar elas. Dentro do Arcade, esse atalho se chama interceptar, que é acionado com a tecla I do teclado. E aí ele já vai juntar automaticamente, né, principalmente as linhas de referência. Então repare que ele não juntou a parede aleatoriamente, ele juntou conforme as linhas de referência. Esse atalho, ele basicamente junta 2 elementos, mas ele não agrupa eles. Caso você queira agrupar, por exemplo, 2 paredes juntas para que ele vire um grupo e possa ser movimentado mais fácil junto, a gente tem o comando Ctrl G. Então, pressionando a tecla Ctrl e clicando na tecla G, a gente vai ter aí a possibilidade de agrupar essas 2 paredes que antes estavam desunidas. Ou também a gente pode agrupar vários itens para que eles fiquem juntinhos no mesmo grupo e facilitem a movimentação, edição, rotação e assim por diante dentro do nosso modelo. Outro atalho que é interessante também você saber é o atalho de Ctrl Y, que ele é o atalho de criar os planos de corte que a gente já falou aí em outras aulas, onde a gente pode simplesmente ver essas 4 tesourinhas, né, em cada um dos lados da tela, e a gente pode arrastar essa tesourinha para baixo, pressionando o mouse, e criar esse plano de corte, o que ajuda a gente a visualizar melhor o modelo, a editar melhor as coisas, e também a criar aí algumas vistas isométricas, por exemplo, explodidas ou internas dentro dos nossos elementos, o que é ótimo ali para uma representação. E sempre que a gente tem um modelo por inteiro, é muito interessante um comando que eu pessoalmente uso bastante, que é o comando de Ctrl A. Eu pressionando a tecla Ctrl e apertando a tecla A, a gente tem um comando que seleciona tudo, ele seleciona todos os elementos que estão aqui dentro do modelo. E esse comando, ele é muito interessante para você fazer uma edição conjunta, como também é interessante para a gente fazer uma edição ali rápida de várias coisas ao mesmo tempo. Como assim? Esse comando, se a gente, por exemplo, selecionar a ferramenta parede e der um Ctrl A, ele vai selecionar todas as paredes que estão dentro do modelo, ou melhor, todos os elementos que foram construídos com a ferramenta parede que estão dentro do modelo. Da mesma forma, se a gente quisesse, por exemplo, ai, nossa, todos os meus mobiliários estão aqui, um vegetal errado, vou precisar mudar. Não tem problema, a gente pode selecionar aqui a ferramenta de objetos e dar um Ctrl A e ele vai selecionar todos os elementos que foram construídos aí com a ferramenta de objeto. Ou seja, fica muito mais fácil pra gente isolar alguns elementos, fazer as edições e seguir a vida aí com um modelo mais organizado. E outros comandos que a gente já viu aí nas últimas aulas, mas é sempre bom a gente revisitar, é, por exemplo, o comando L, né, apertando a tecla L, que a gente tem aqui acionando em cada um dos cantinhos da tela as linhas guias, que são linhas rápidas pra gente só usar de guia, né, de um lado pro outro, pra gente melhorar e facilitar as nossas modelagens com mais precisão. Além desse comando que a gente já viu, a gente também tem outro comando que é de inverter o lado do elemento com base na nossa linha de referência, que é a tecla P. Então, esse comando, tá vendo que ele troca o lado da linha de referência. A linha de referência continua do mesmo jeito, só que o elemento cresce pro lado oposto
oposto, tá vendo aqui, ó? E esse atalho rápido que a gente aciona com a tecla P de pato, ele é muito prático pro elemento de guarda-corpo, para paredes, para portas, para janelas, para todos os elementos que a gente quer assim, ó, inverter rapidamente. E outro comando que a gente já viu, só que é sempre bom a gente repetir, é o comando da tecla M, que ele aciona aí a nossa ferramenta de régua, o que é ótimo pra gente tirar aí algumas medidas mais rápidas e também fazer algumas conferências dentro do nosso modelo de uma forma melhor. E esse comando, ele é legal exatamente porque ele não só tira a medida, como ele também tem a parte aqui dos ângulos, né, se a gente for com a tecla Tab, como também se a gente construir um polígono ou qualquer coisa em relação à nossa área, ele também tira a área aqui dentro do projeto. Ou seja, ele é um comando rápido pra gente tirar medidas, áreas, distâncias, coordenadas, perímetro, ângulo, todas as coisas que são importantes pra gente conferir o nosso modelo. Lembrando que esse comando M, que é o comando de medir, ele serve mais para uma questão de conferência sua, ele não muda nada no projeto, tá? Então, se você quiser, por exemplo, mexer as coisas dentro de uma determinada dimensão ou conferir as coisas dentro de uma determinada área, é sempre importante a gente fazer essa conferência e depois fazer a edição. Então, não é porque você fez o comando que ele vai fazer alguma coisa dentro do elemento. Combinado? E esses são alguns comandos que eu mais uso. Óbvio que não são aí todos os que existem, porque tem muito atalho dentro do ArchiCAD. A gente tem, por exemplo, o Ctrl L, que abre as definições vegetais. A gente tem o Ctrl D, que faz o mover, né, mais rápido, sem você precisar ir na paleta flutuante. A gente tem um comando de busca, que permite a gente achar alguns elementos com base em alguns critérios, que é o Ctrl F, né, a tecla Ctrl mais a tecla F. E a gente tem vários outros comandos muito práticos e que a gente acaba utilizando bastante no nosso dia a dia. Mas, como eu já falei sobre alguns deles, né, dentro das últimas aulas, eu resolvi colocar aqui as que eu realmente mais uso conscientemente, porque tem alguns que a gente vai ali na medida da necessidade, dependendo do projeto. Agora me fala, qual foi seu principal atalho, qual que tá sendo que você tá mais utilizando hoje dentro do ArchiCAD e também qual aqui faltou na minha listinha, né, pra gente ir complementando aí, quem sabe, em um próximo vídeo. Então coloca já aqui nos comentários e aproveita pra me seguir lá no meu perfil do Instagram, pra acompanhar outros conteúdos, outros tutoriaizinhos, outras coisas mais e também pra papear comigo lá dentro do direct. Dito isso, um bem beijo pra você e eu vejo você no próximo vídeo.